um avião? É um artista plástico que se diz grafiteiro? Ou será um grafiteiro vandal? Não, é a super lata de spray. E aí galera, beleza? Meu nome é Nilo Zac e estou aqui para apresentar o Dicas de Grafite número 4. Então, vamos nessa! E hoje, para o nosso Dicas de Grafite, vamos precisar de alguns caps, alguns palitos de dente, uma lâmina de barbear ou estiletes, uma fita crepe, algumas agulhas, um plástico de sacola, uma linha de costura, um marcador de retroprojetor, uma tampa de spray e alguns pregos pequenos. E para o nosso Dicas ficar mais didático, eu vou ensinar para vocês da forma como eu aprendi. Lembrando que tem várias outras formas de poder fazer traços finos. E para fazer a nossa modificação do cap universal usando palito, você irá precisar de palito de dente, um estilete ou lâmina de barbear e um cap. O primeiro passo é você excluir as pontas do nosso palito. Em seguida, você irá inseri-lo na parte inferior do cap, nessa parte aqui que encaixa no tubo de spray, pressionando até que ele não entre mais, que ele crie uma resistência. Em seguida, você irá retirá-lo. Eita bosta, o negócio não sai não. 2 horas depois... Você é louco, tio? Em seguida, você irá retirá-lo do cap. Se você perceber bem, a parte que entrou fica bem marcada. Essa marcação terá em média 3 milímetros. Agora, a parte delicada. Aonde o palito ficou marcado, você irá cortar uma tira aproximadamente da espessura de 1/4 do palito. Essa tira é por onde a tinta irá passar. Seguindo ainda a mesma marcação de quando você enfiou o palito no cap, você irá cortar metade dele. Isso porque se o palito for totalmente introduzido, irá bloquear totalmente a passagem de tinta e isso inviabilizará seu cap. Cap pronto? Vamos fazer o teste para ver como ficou. Primeiro com a lata com a pressão total, essa azul, e a outra com a pressão reduzida, essa bege. Então vamos nessa. A maior desvantagem de fazer esse tipo de modificação no seu cap é que depois de uma vez feita, ela é basicamente irreversível. A segunda desvantagem é que não há como você controlar o fluxo de tinta, não há como você saber o quanto de tinta vai passar. Esse tipo de cap oferece um acabamento muito bom no traço, comparado aos demais que vamos mostrar. E nossa segunda dica de hoje é como modificar o cap universal com fita crepe para conseguir traços mais finos. E para isso vamos precisar de um cap, uma fita crepe, um alfinete ou agulha, um estilete. A primeira fase, você vai pegar a agulha ou o alfinete e vai introduzir na parte de baixo do cap, na parte que encaixa o cap na válvula de saída do tubo. Após enfiar a agulha toda, você irá marcar com o dedo o quanto ela entrou. Em seguida, você irá pegar uma fita crepe, você irá marcar exatamente a profundidade do tubo do cap e em seguida cortará um filete usando o estilete do tamanho da metade da profundidade do tubo. Em seguida, você irá pegar essa tira e enrolar na agulha até que ela fique com a mesma espessura do tubo que encaixa o cap na válvula. Fica aproximadamente da mesma espessura que um palito de dente. Depois disso feito, você irá introduzir o pedaço de fita crepe enrolado dentro do cap. Após introduzir, você utilizará as unhas para manter a fita crepe enrolada dentro do tubo e tirará apenas a agulha, deixando esse pequeno espaço para que a tinta passe. Conferiu se o espaço que ficou dá para passar o fluxo de tinta? Tudo ok? E agora vamos lá fazer o teste.
Agora que você já viu o tipo de traço, vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens dessa técnica. Desvantagens. A maior desvantagem dessa técnica é que você não consegue saber ao certo o fluxo de tinta que irá passar, se o traço vai sair fino ou muito fino. Normalmente você consegue ter um pouco desse controle com a espessura da agulha. Com a agulha bem fininha você consegue traços bem finos. Com a agulha um pouco mais grossa, traços um pouco mais grossos. Vantagens. A primeira grande vantagem dessa técnica é o tipo de acabamento do traço. Fica bem recortado. A segunda vantagem é caso o bico se entupa, você consegue retirar a fita, fazendo com que o fluxo de tinta volte a circular normalmente. E nossa próxima dica é como modificar o cap usando apenas o cap e um plástico de sacola. E para fazer esse cap, o importante é que você escolha um plástico mais denso. No nosso caso, como é um plástico de sacola, você irá dobrá-lo no meio. Após dobrá-lo no meio, você irá tampar a válvula de saída do tubo, deixando apenas 40% do espaço. Na sequência, você encaixa o cap e a tinta só irá passar por esse espaço deixado pelo plástico. Então vamos lá. Primeiro passo é saber se está saindo tinta, para ver se você não obstruiu demais a passagem. Está saindo tinta? Vamos para a parede para fazer o teste. Se vocês observarem bem, nosso primeiro traço saiu basicamente com o fluxo de tinta normal do cap universal. Isso foi porque nós não bloqueamos direito a passagem de tinta. Vamos fazer de novo e vamos tentar mais uma vez. Olha que engraçado, obstruímos desta vez muito a passagem de tinta. O traço quase não aparece. Vamos desfazer e tentar fazer de novo. Enfim, um traço mais satisfatório. Lembrando que essa técnica, apesar de ser muito fácil de fazer inicialmente, ela demora um tempo para apresentar bons resultados. Então, o jogo de tentativa e erro aqui vai muito longe. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dessa técnica. A maior desvantagem é que você precisa de um pouco de experiência até acertar um bom traço. A segunda desvantagem é que o traço não oferece acabamento tão bom quanto os dois primeiros, respinga bastante. A maior vantagem dessa técnica é a variação de traço, dependendo do espaço que você deixar para o fluxo de tinta passar. Agora, outra vantagem é que o cap quase nunca entope. Isso é uma boa vantagem. Nossa próxima dica é como transformar o cap utilizando apenas linha de costura. E para isso nós vamos precisar de um cap e de linha de costura. O primeiro passo é enrolar a linha no seu dedo médio. Em seguida, enrole-a no seu dedo polegar. Claro que é da mão que você pinta, deixando o seu indicador bem solto. Se você observar bem, na parte inferior do cap, a parte que encaixa na válvula de saída do tubo, há um pequeno corte. Você irá atravessar a linha nesse corte. Em seguida, com a linha ainda atravessada, você colocará o cap na lata. Colocou o cap da lata? Vamos lá fazer um teste. Mas antes, uma dica, nós enrolamos a linha nesses dois dedos porque caso o cap entupa, é só você pressionar os dois dedos para baixo, esticando a linha para que o fluxo de tinta volte ao normal. Então vamos lá fazer o teste. A maior desvantagem dessa técnica é o acabamento oferecido no traço. Fica bem respingado, principalmente quando você utiliza uma lata com baixa pressão. A maior vantagem dessa técnica é que você controla o fluxo de tinta apenas utilizando seus dedos, esticando ou afrouxando a linha. A
próxima técnica que vamos ensinar é como tirar traços mais finos utilizando a tampa do spray. E para mostrar essa técnica, vamos precisar de um cap universal de traço médio, uma tampa de spray, um marcador de retroprojetor, um estilete ou qualquer objeto cortante e um prego pequeno. O primeiro passo é marcar a parte superior da tampa. Em seguida, continuando os traços, marque a parte lateral da tampa. Essa marcação define a parte que irá ser cortada. Ele serve para que seu dedo possa entrar e apertar o cap durante a utilização. A segunda parte é fazer um furo na parte da frente da tampa. É interessante nessa hora que o furo fique bem centralizado com a saída de tinta do cap. Então observe bem antes de fazer. Use o estilete para fazer o furo. Em seguida, o prego para deixar ele bem redondo. Agora o cap está pronto? Vamos fazer o teste. Agora que nós já fizemos os dois traços com a lata com alta pressão e com baixa pressão, vamos falar as vantagens e as desvantagens dessa técnica. As maiores desvantagens dessa técnica são o desperdício de tinta e a sujeira. As vantagens são bem visíveis. O tipo de traço é bem fino e o acabamento excelente. Vamos lá, galera, agora com a revisão. Como eu já expliquei anteriormente, todos os traços em azul foi feito com a lata em alta pressão e todos os traços em bege com a lata com pressão reduzida. Nosso primeiro traço foi feito com o cap universal de traço médio com a lata alta pressão. E o segundo traço com o mesmo cap com a lata baixa pressão. O nosso próximo traço será utilizando o cap preparado com palito. Aqui vocês podem ver o resultado utilizando a lata com alta pressão e o segundo com a lata baixa pressão. O nosso próximo traço foi um resultado da utilização do cap produzido com fita crepe. No primeiro traço com alta pressão e no segundo traço com baixa pressão. Nosso próximo traço é o resultado do cap preparado com plástico. Esse foi o primeiro teste. Se vocês observarem bem, o fluxo de tinta continua bem parecido com o cap universal de traço médio. Isso porque o plástico não obstruiu a passagem de tinta. Nossa segunda tentativa, o plástico já obstruiu completamente a passagem de tinta. Logo, o fluxo ficou muito reduzido e o traço quase não aparece. Nossa terceira tentativa foi mais satisfatória. O traço ficou um pouco mais fino e o fluxo bem reduzido, com a densidade bem baixa. Nosso último traço foi utilizando o cap preparado com plástico na lata com baixa pressão. O traço fica quase descontínuo, o fluxo de tinta bem pequeno e com pouco acabamento. Nosso próximo traço foi utilizando o cap preparado com a linha de costura. No com alta pressão, vocês conseguem perceber um bom fluxo de tinta com pouca densidade. Já utilizando o mesmo cap preparado com linha na lata de baixa pressão, o fluxo de tinta é bem pequeno e o traço é bem menos denso. Agora o nosso último teste, o traço utilizando a tampa de spray. Nosso primeiro traço, utilizando a lata com alta pressão, ficou bem fino, contínuo e com ótimo acabamento. Já o segundo, com a lata com baixa pressão, ficou bem fino, mas perde um pouco do acabamento e da continuidade do traço. E esse foi nosso Dicas de Grafite de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e comente. Deixe sua dúvida aqui ou mande algum recado para nós nas redes sociais. Agora, só mande o recado se for para falar coisa boa. Se for para falar coisa ruim, não manda nada, não escreve nada, nem precisa assistir. Não, pode deixar, vamos gravar mais nada não. Ah, não, tá merda, não, vamos gravar isso mais não, tá? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?